Bem, pessoal, vamos agora começar a aula do dia 4 de maio, de 2020, da disciplina de compiladores, que a força esteja com vocês nesse 4 de maio, ok? Nós estamos na análise semântica, ok? Nós já vimos na parte da análise semântica toda a questão de como utilizar nosso conhecimento de algoritmos, de estrutura de dados, daí as árvores e os grafos, Como utilizar esse conhecimento para criar algoritmos, técnicas para fazer o cálculo dos atributos das regras semânticas de uma gramática, ok? Nós vamos agora, na verdade, nós já começamos, a falar da tabela de símbolos. Que a tabela de símbolos, ela pode ser uma estrutura externa, que as regras semânticas ativam para preencher, como você também pode, de maneira abstrata, imaginá-la como um atributo herdado. Ok? Porque a gente viu justamente que as declarações, naquele exemplo clássico, nós vimos uma gramáticazinha de declarações clássicas, em que os tipos são levados de um ramo da árvore para o outro lado, quando o cálculo lá é feito o grafo de dependências. Então, essa informação de tipos ela acabou sendo herdada, então é um atributo herdado. Ok? Então, vai ter um pouco essa dualidade que você pode representá-la com regras semânticas apenas como um atributo, nós vamos mostrar isso, mas para efeitos de implementação na prática, quando você vai implementar o compilador, ela vira uma estrutura externa que é preenchida, ok? E a gente tem que ter sempre prestar atenção, uma sutileza, que onde é que essa tabela de símbolos ela é necessária, A gente fica imaginando, será que durante a execução essa tabela de símbolo, durante a execução do programa, essa tabela está ativa? Ela está ativa por completo? Só uma parte dela? Isso depende um pouco de o quão dinâmica é uma linguagem de programação. Muitas vezes, se for uma linguagem, como é que a gente diz, praticamente toda estática, em que tudo é resolvido durante a compilação, o que resta da tabela de símbolos durante a execução é muito simples. É só lá um ponteiro para a região da memória, onde vai estar os dados. E às vezes nem isso. O próprio endereço pode ser substituído na referência do código. Agora, quando é uma linguagem altamente dinâmica, com alocação dinâmica, com coleta de lixo, com tudo isso aí, você vai ter uma questão aí de ter que lidar, ter que manter a tabela durante a execução, ok? Eu estava aqui espelhando os slides, mas agora que nós vamos utilizar, não estou conseguindo espelhar, Deixe-me apenas mudar de rede Wi-Fi aqui. Às vezes só saindo da 2G para 5G é suficiente para que funcione. Espera aí, só um instante, gente. Pronto, foi o suficiente aí. E nós estamos aí na tabela de símbolos. Deixa eu desabilitar a câmera só para a rede não ficar sobrecarregada e justamente a gente não ter tanto problema. Tá um pouco instável, mas deixa eu ver aqui se eu escrevendo. Tá aparecendo, então acredito que vai dar aí pra gente dar, ok? Bem, pessoal, nós começamos falando da tabela de símbolos, Falamos que é um atributo herdado, certo? Que ela já pode ser construída, algumas informações dela serem oriundas tanto do sistema de varredura quanto da análise sintática, ok? A gente viu que a gente tem
essas três operações básicas, né? Inserção, verificar e remoção, e que várias informações aí podem estar colocadas, ok? A primeira coisa que o livro trata, né? A tabela você vê como um tipo abstrato de dados que tem essas três operações. Então, como é que ela é implementada por debaixo dos panos, né? Você lá, bem, na prática, né? Você, desenvolvedor de compiladores, vai usar uma biblioteca lá que te dá uma estrutura de dados já definida, ok? Entretanto, é bom você entender essa biblioteca por questões de desempenho, né? Ok? Então, se utiliza o conceito de um dicionário. O dicionário é uma estrutura de dados que você dá uma chave e retorna um valor, ok? Lá em Python, o dicionário é até um tipo de dado muito presente, né, na linguagem, quem já brincou lá com o Python deve saber, né? Agora, a implementação por debaixo dos panos, a gente viu que pode ser lista linear, árvore de busca ou tabela hash, né? O estudo de detalhes de como funciona tal já supõe-se, né, que é de uma cadeia de estudo de dados, mas também eu não acho que, mesmo sem ter feito a cadeira, você saberia o básico dessas estruturas, né? Ok? Vimos a questão da função de hashing, né? Aí, pessoal, tem toda uma teoria que tem a questão da colisão. Você tendo uma colisão, você dentro daquele item que colidiu, você cria uma lista linear, tal, beleza, ok? Tem uma teoria aí de teoria dos números para dizer qual formato que o hash deve ser feito, mas também não é assunto de uma cadeira de compiladores, né? Mas a gente sabe, a gente supõe, entende aí que isso funciona e está garantido. Vamos ver agora, certo? A questão das declarações. Essa parte de declarações é muito importante, visto que as declarações é que vão preencher, certo? A tabela com os valores iniciais, né? Ok? Então a declaração é quando você dá um significado a um nome. E esse nome, o que são esses nomes? O que a gente viu basicamente são as variáveis, né? Nomes, né? Também tem o conceito que a gente viu lá no sistema de varredura. A gente chegou a ver as expressões regulares, né? Dos famosos identificadores. A cor que a gente está vendo, letra seguida de letra ou dígito, underline e tal. Beleza. Ok? Então, os identificadores, a declaração de variáveis, vai atribuir significado a um desses identificadores. A declaração também de tipos. Você declara, na maioria da linguagem moderna, um tipo. Como assim, professor? Ora, lá no C, nós temos a famosa palavra reservada typedef, que permite pegar um tipo e estrutura e dar um nome para ele. Mas lá em Java, quando você declara um objeto, você também, ou um objeto não, uma classe, né? Você está criando uma classe, você está definindo um tipo, que é o tipo daquela classe, né? Ok? Também usamos identificadores para identificar as funções, né, gente? Funções também é um nome e tal. Perfeito, né? Pode ter outras coisas com nomes também na linguagem de programação. Ok? Por exemplo, uma linguagem, sei lá, mais baixo nível, antiga, tem os rótulos, né? Lembra que os rótulos que você podia dar um go-to para um rótulo. Deixe-me ver uma linguagem moderna, se teria outra estrutura nomeada. Não, funções, tipos, variáveis. Tem os famosos aspectos, né? Em orientações aspectos. Tudo que é nome, de alguma forma, você vai ter que declarar o que é esse nome e vai ter que colocar na tabela de símbolos. Certo? Ok? Beleza. Aí, exemplos de declarações. Olha essa declaração aqui. Const int size igual a 199. Isso é uma declaração de uma constante, né?
por causa dessa palavra reservada. Em algum canto da tabela vai ter que estar lá armazenado que size é um valor inteiro um valor do tipo inteiro, certo? Que tem como valor representado na memória o número 199. E também vai ter que ser colocado lá na tabela que qualquer tentativa de fazer size igual, por exemplo, a 1000 é um erro semântico, né? É um erro significado. Eu estou querendo atribuir um valor a uma constante. Ok? Então isso lá na tabela tem que estar marcado que size é constante. Por que é semântico? Tentar representar isso numa gramática de atributos somente sem usar a regra semântica é difícil, né? Se é que é possível, porque constante esse constante é como se fosse um contexto, né? As gramáticas são livres de contexto. Ok? Então, isso aí é uma regra semântica. Olha essa declaração de tipo. Né? Eu acho que até digitei errado. Ou é a linguagem que ele usa que é diferente. Mas aqui você pode imaginar em C, né, que é o typedef. O que é que ele está dizendo aqui com o typedef? Ele está dizendo... Não. Eu acho que eu copiei totalmente errado o livro isso aqui, gente. Esse exemplo aí. É que ele simplesmente está dizendo que struct, que entre PTR, né, é do tipo struct, né? Ao que no livro ele quer dizer é porque muitas vezes você ficar escrevendo isso aqui constantemente, struct entre, é complicado, né? Então você pode colocar typedef, era isso mesmo, typedef, struct entre ptr. O que é que ele está fazendo aqui? Ele está dizendo que toda vez que eu tiver agora algo nesse estilo, entre ptr a é do tipo ponteiro para struct entre. É isso aí mesmo que ele está fazendo. Certo? Eu vou ter que ter na tabela em algum canto algo relacionando esse nome aqui a esse tipo aqui. Ok? Aí tem também as famosas declarações de variáveis, que a gente tem muito o que explicar, né? O A aqui vai ser do tipo inteiro. Tem também a questão de, ao declarar uma matriz, se a linguagem tiver, como é que a gente diz, se for fixo o tamanho da matriz, né? Eu posso ter que colocar na tabela também isso aqui, ó, que é a faixa, né? A faixa de valores que eu posso usar para indexar a matriz. Ok? Tem linguagem que, por exemplo, C, eu marco ali, mas provavelmente C na sua tabela nem coloca, né? Porque lá, se eu fizer B igual a 1000, eu acho que antes de ser 99, isso compilava. Sem nenhum ordem. Certo? Porque C não guardava isso na tabela. Isso aqui era como se fosse um apelido para B asterisco, né? Então, mas depende da linguagem, não. Se for uma linguagem mais formal, esse 100 também teria que estar na tabela, né? E óbvio, eu estou declarando uma função, certo? Se for uma linguagem que tem suporte a procedimento ou uma linguagem que tem suporte a função, eu tenho que ter também a declaração. Detalhe, a função, certo? Você podia imaginar, guarda só o nome e o tipo de retorno, né? Mas a função tem uma lista de parâmetros, né? De argumentos, que também são tipados. Será que eu tenho guardado também na tabela? Ora, se eu for fazer alguma verificação
se a função está sendo chamada de maneira correta, eu tenho que guardar também essa informação, né? Então daí você começa a ver que a tabela, gente, ela não vai ter uma entrada de um único, como é que diz, de um único formato, né? Se for um tipo, declaração de tipo, a única coisa que ela tem que ter é um ponteiro para o tipo outro tipo, que esse novo nome está referenciando. Se for uma variável escalar, tem que ter o tipo da variável e um ponteiro para a memória, onde está o valor da variável, né? Esse ponteiro durante a compilação é um ponteiro relativo, né? Porque ainda o programa não está alocado na memória, não existe de fato o endereço real, né? Se for escalar, eu posso ter que ter os limites da faixa. Se for uma função, eu posso, depende do formalismo da linguagem, tenho que ter os tipos da linha de argumento. Então tudo isso aí forma que a tabela ela começa a ficar uma estrutura em que cada registro pode ter um formato diferente, né? E além disso, a declaração pode ser explícita. Como é que é uma declaração explícita? Todos esses exemplos aí que quem deu são explícitos. Ou pode ser implícita. Como é que é uma declaração implícita? Lá em Fortran, se eu não me engano, se eu fizesse isum igual a 10, na verdade não precisa nem botar igual a 10. Se eu fizesse isum nas versões originais do Fortran, como o nome da variável começava com i, subentendia-se que a variável era do tipo inteiro. Se eu não me engano, era i, j, l, k, m ou n. Variáveis começando com esses nomes, com essas letras, intuitivamente se considerava inteira. Começando com que a outra letra era ponto flutuante. Ok? Então, a minha operação de inserção ia ter que fazer isso, pegar o primeiro caractere do nome da variável para poder definir o tipo, né? Em Python, em JavaScript, em Ruby, nessas linguagens dinâmicas, né? Eu também não tenho int-a, eu não faço isso. Eu simplesmente começo a usar a variável. Implicitamente, pelo valor no lado direito, eu infiro o tipo no lado direito. Ok? Então, pode ser explícito ou implícito. Essas explícitas, gente, em geral, são para linguagens mais estáticas, né? Como C, Java, linguagens que sofrem uma compilação completa de alguma forma. Essas implícitas, fora esse caso Fortran, fica mais para linguagens dinâmicas, né? Interpretadas e tudo mais. Ok? Mas, querendo ou não, em ambos os casos você tem uma tabela de símbolos. No caso do estático mais explícito, essa tabela tem importância maior durante as fases da compilação, né? E no caso implícito, essa tabela tem que estar, no caso da linguagem interpretada, ela tem que estar sendo mantida lá durante a execução também, né? Aí tem todas as questões de ocupar memória e tal, ok? Capítulo mais adiante, que é ambientes de execução, a gente vai voltar a essa discussão, ok? Indo adiante, na questão de declaração, certo? Eu poderia ter uma tabela apenas para declaração de função. Eu poderia ter uma tabela apenas para declaração de variáveis. Uma tabela apenas para declaração de constante, apenas para declaração de tipos. Poderia, mas na prática é mais fácil usar a mesma tabela para todos os nomes. Para evitar toda verificação, eu tenho que saber primeiro qual tabela eu estou procurando para depois verificar. Certo? Então a tabela de símbolo ela tende a ser única, mesmo que ela possa ter níveis, a gente vai ver isso dentro dela, ela é considerada uma única tabela, ok? Então quando você faz a busca, dependendo do nome, já subentende-se que você está procurando pelo contexto uma função, uma variável, uma constante, ok?
Nessas linguagens modernas, né? Ok? Vamos imaginar moderna de 80 para cá. Eu sei que para vocês não é um exemplo de muita modernidade, né? Mas vamos considerar isso aí, ok? Então, para linguagens modernas, é preferível associar tabelas de símbolos. Elas são separadas, gente, mas vocês vão ver que elas estão meio que unidas pelo menos um ponteiro inicial, ok? Então, apesar de, como eu te disse, há níveis, mas são parte da mesma coisa. Em qualquer um desses níveis pode ter informação de função, de variável, de constante ou de tipo. Ok? Então, associa tabelas de símbolos separadas por regiões do programa e ligá-las segundo as regras semânticas. Olha aí. E aí, regiões do programa, ele enfatiza que são procedimentos, funções. E eu vou colocar aqui o conceito de blocos. Aí chega aquela parte, né? Para cada bloco, uma função é um bloco, a definição dela é um bloco. Aí você até entende, professor, se uma função tem uma variável local, faz sentido ter uma tabela para essas variáveis locais, né? Faz, né? Aí você pensa um bloco. O que é um bloco? Aí a gente sempre volta para o exemplo lá de C, que é a linguagem que todo mundo conhece, né? Mas o que é um bloco? Um bloco pode ser, por exemplo, um bloco de um for. Eu posso declarar variáveis locais lá. A gente entende isso mais ou menos, né? Ok? Então, também supõe que faz sentido guardar aquela informação que só existe para dentro daquele bloco numa tabela só daquele bloco. Certo? Beleza? Então esse é o sentimento. A gente vai ver com o escopo como é que isso é feito na prática. Os atributos vinculados a cada nome variam de acordo com o tipo de declaração. Olha, declara uma função. Quais são os atributos? O tipo de retorno, o próprio nome da função e uma lista com os argumentos, sendo o nome e o tipo de cada argumento. E um ponteiro que vai indicar em relação ao código gerado onde fica o código da função. Ok? Então a função tem tudo isso daí. Uma variável inteira escalar tem o quê? O tipo, o nome e o endereço relativo ao começo do programa onde essa variável vai ficar. Então você nota que entre a variável e a função há uma quantidade de atributos diferente. Mas na tabela, para cada entrada, depende do tipo, vai poder ter espaço, tem que ter espaço para guardar todos os atributos necessários para o tipo de declaração, né? Por exemplo, também, uma constante. Uma constante, o compilador pode decidir, em vez de guardar o valor do constante na memória, colocar o valor do constante diretamente na tabela. Esse valor nunca pode mudar. Ok? Então, uma constante ela pode ter o nome, o tipo e o valor. Enquanto uma variável tem o nome, o tipo e o endereço onde vai estar o valor. Função, nome, tipo de retorno, lista de argumentos, né? E por aí vai. Uma declaração de tipo, o tipo em que se baseia essa declaração. Tudo bem? Então, isso daí foi mais uma visão geral dos requisitos para definir uma tabela. E olha aí, constantes, né? A constante, ela associa valores a nomes, certo? Os valores, olha, se nunca vai mudar, e eu tenho lá, por exemplo,
olha só, const int a igual a 2. Ixi, botei com ponto flutuante. A2. Aí eu faço lá no meio do meu código C igual a A mais 2. Será que eu preciso criar uma instrução ao compilar esse trecho aqui, criar uma instrução ADDI para adicionar no endereço de C o valor do endereço de A? Eu não sei fazer I comercial, gente. É uma deficiência cognitiva minha. Né? O que está no endereço de B mais 2. Será que eu preciso criar uma instrução? Será que eu não poderia, como compilador, simplesmente fazer um load no endereço de C o valor 4? Porque essa expressão nunca vai ter um valor diferente. A é constante. Essa expressão sempre vai ter valor 4. Certo? Então eu poderia simplesmente botar 4 em C. Não precisaria deixar lá o código de uma instrução de ADD para ser executado junto com o programa. Eu simplesmente atualizei. Então, esses valores que são de constante, eles podem ser substituídos na compilação pelos valores escalar, certo? Se eu for feito nesse caso aqui. E se eu fizer de outra maneira? Novamente dando um exemplo em C. Se eu tivesse feito isso aqui, ó. Define a... Por prática, a gente costuma fazer essas macros com o nome 2, né? Maiúsculo. A2. E fizesse novamente lá na frente C igual a A mais 2. Antes mesmo de compilar, antes de começar a varredura, antes de começar a análise sintática, semântica, sei lá o que, antes de tudo isso daí, o pré-processador do C pode substituir esse A por 2. E o compilador nem imaginar que existia isso aqui. Já vê algo como 2 mais 2. E aí, com certeza, já fazer a soma e guardar, entendeu? Certo? Então, quando eu declaro constante, eu posso até pular a necessidade de colocar numa tabela, se eu usar o define, né? Não sei. Porque antes de entrar na compilação, eu substituo no texto. Isso é uma possibilidade. Ou então, eu posso fazer uma vinculação mais dinâmica, né? Como uma variável, que é esse caso aqui. E para ficar realmente dinâmico, eu podia fazer da seguinte forma, né? Ó, um const C é igual a A mais B. Sendo que o A é constante, mas o B, sei lá, é 3. E aqui no trecho do código pode ter um scanf no endereço de B, né? Alguma coisa do tipo. E B é totalmente dinâmico. Certo? Aí tudo bem. Eu vou ter que ter entrado na tabela para C. E o valor que eu vou colocar vai ter que ser dinâmico, né? Mas daqui para diante, ó, C não pode ser mais atualizado. Ok? Por isso, essa não poder mais ser atualizada, a gente chama que é uma atribuição única. Seja a vinculação estática, feita pelo compilador, ou até mesmo pelo pré-processador, ou seja, a vinculação dinâmica, feita no programa durante a execução. Essa atribuição ela é única. Ok? Isso daí para a declaração de constante. Declarações de tipo, que é o famoso typedef. O typedef nada mais faz do que vincular nomes a tipos preexistentes, né? Mais adiante a gente volta para essa questão aí, né? Usando os usos que a gente tem em comum em C, que é o typedef, struct, bababá,
um nome, é até simples, né? Mas se você imaginar nas linguagens de conectação objeto, né, você está definindo um nome de um tipo que é uma classe que tem vários outros tipos internos, né? Tem funções, tem um monte de coisa lá dentro que pode ocorrer, né? Que a gente chama de métodos da classe, né? Então, adiamos um pouco essa discussão. Declaração de variáveis. O que é uma declaração de variável? Não importa como ela seja, o que é que ela sempre faz? Ela vai vincular um nome a um tipo. Int A, float X, né? Vinculou. Agora, outro atributo importante que nós vamos ver mais adiante aí, o escopo. Certo? Esse escopo. Beleza? Guarda essa palavra, escopo. Quem fez LIP já deve ter visto isso, mas nós vamos ver agora de novo, não tem problema. Alocação da memória. Certo? Eu vou ter que colocar uma informação que vai me ajudar a encontrar o valor da variável durante a execução. Lembrando que quando eu estou compilando, eu não sei qual vai ser o endereço de fato que o programa vai ocupar na memória, gente. Não sei. Mas eu posso colocar na tabela um valor relativo ao começo da memória que o programa vai ocupar, né? Dizer que é na RIP, dizer que é na pilha, dizer várias coisas aí, né? Ok? Eu também, associado de alguma forma, mas não sendo a mesma cor que o escopo, tem a questão do duração e do tempo de vida da alocação, né? O escopo, a gente vai ver, diz quando é que eu posso referenciar a variável. Mas às vezes eu posso até não referenciá-la, mas ela ainda está alocada na memória. Nós vamos ver um exemplo disso daí. Ok? Então, duração e tempo de vida é um atributo da variável que diz quanto tempo ela tem que ter mantido na memória. Certo? E escopo é um atributo da variável que vai dizer em qual trecho do código essa variável pode ser referenciada. Tudo bem? Declaração de procedimentos. Vincula um nome. Também vai ser uma porção da memória que é onde começa o código do procedimento. Né? Eu tenho que guardar também o nome e o tipo dos parâmetros. E eu tenho que guardar também o tipo de retorno. Né? São as coisas mais importantes. Nem que seja o tipo de retorno void. Né? Tudo bem? Beleza, professor. Então, dá para ter uma ideia, né? Constantes tipo e valor. Vou botar até com outra coisa. Constantes na tabela de símbolos tem que ter tipo e valor. O tipo tem que ter de alguma forma os tipos associados. Nós vamos ver mais adiante. Na variável, né? Tipo, memória, escopo e tempo de vida. Né? Procedimentos, essa coisa é a mesma coisa, né? Memória e tal. Então você pode imaginar que a tabela tem que ter uma estrutura entrada na tabela, que é uma estrutura que consegue armazenar todas essas informações. Então, lá do que a gente viu, daqueles exemplos de como construir as declarações em C para árvore, né? A gente já sabe mais ou menos uma técnica para fazer isso, né? Tem tipo uma flag lá que vai dizer se a entrada da tabela é uma entrada variável, de constante, de tipo ou procedimento. E dependendo disso aí, os outros campos da estrutura vão ser preenchidos ou não. Então eu acho que isso aí tranquilo, né? Ok? Nós vamos falar de escopo agora. Novamente, o que eu quero que fique claro é que o escopo nos ajuda não ajuda não. Define, dado um trecho de código que tem uma referência variável,
variável, função, constante, o tipo, né? Mas mais variável, né? Porque o tipo costuma ter o escopo, o texto todo. Se aquela referência variável é legal. E outra coisa, não só se é legal, mas entre possíveis referências ambíguas, né? Ou duplicadas, qual aquela referência aponta. Então o escopo vai nos ajudar a definir para o mesmo nome, porque o mesmo nome ele pode estar na tabela duas vezes. Vamos ver um exemplo aqui, claro. Né? Dadas essas duas possibilidades, qual é que eu estou referenciando naquele trecho de código? Lembrando que isso não significa, não tem relação direta, assim, se eu não consigo referenciar, é porque essa variável não está na memória. Não é isso. A variável pode estar na memória, mas por regras de estrutura dos blocos da minha linguagem, eu não consigo acessar. Ok? Então, para deixar bem claro que o atributo da variável de escopo e o atributo de tempo de vida são coisas diferentes. Então, é uma cor meio sutil, às vezes, de detectar. Ok? Primeira coisa. Né? Regras de escopo e estrutura de bloco. Quando é que num código eu consigo começar a referenciar a variável? Olha só. Óbvio, qualquer linguagem aí que tem declaração estática, né? Qualquer dessa linguagem, você tem que ter, gente. Né? A declaração antes do uso. Eu não posso ter um laço em C, por assim dizer, né? Aí eu, antes não tem nada declarado, eu faço soma mais igual 1. E lá no final eu faço int soma igual a 0. Ou simplesmente int soma. E tem um monte de cor aqui no meio. E aqui antes, soma não existe. Ok? Eu não posso ter o uso, né, antes da declaração. É igual. Isso é uma coisa. Como é que diz? Até um bom senso, né? Até na língua escrita, você não vai começar um livro. Fulano comeu. Você, geralmente, em geral, você apresenta antes Fulano, né? Onde é que ele vive e tal, sei lá o quê. Você dá os atributos de Fulano para começar a falar o que Fulano está fazendo. Então, da mesma forma que você tem que dizer o que é essa variável. Ah, professor, mas Python não tem isso. Python você já. Mas ali você assume que em linguagens dinâmicas o primeiro uso equivale à declaração. Ok? Mas não diria nem o primeiro uso. Vamos botar a primeira atribuição. Equivale à declaração. Esse é um exemplo em código em C. Se eu pegasse um exemplo em código em Python dessa forma, valor igual a mais 1. Ixi, Python não tem. Pode ter, né? Não é obrigado. Olha só. Valor igual a mais 1. E embaixo eu boto A igual a 0. Se eu nunca tiver aqui referenciado A, ok? Isso aqui vai dar erro. Porque eu estou botando no lado direito A sem A nunca ter sido declarado, né? E como é que é a declaração em C? A primeira atribuição. Ou, em C não, em Python, né? Então, mesmo nessa linguagem dinâmica, você fica com aquela ênfase, né? O nome deve ser declarado no texto de um programa antes de qualquer referência a ele. E no nosso texto programa,
a gente considera linhas, né, como sendo numeradas do topo para baixo, né? Ok? Que é o bom senso que a gente usa aí na maioria da linguagem, né, gente? Então, beleza. Então, esse é o primeiro princípio básico, né? Em teoria, e eu não duvido que existam até linguagens, se o compilador é de várias passadas, eu poderia ter uma linguagem que eu declarava as variáveis tudo no final do programa. Eu não sei se isso melhoraria a legibilidade ou alguma coisa, né? Não sei, né? Ninguém começa a ler um texto do final, né? Então, mas poderia, se tem várias passadas, né? Uma primeira passada eu carrego só a tabela de símbolos e na segunda eu faço parte da análise. Perfeito, daria certo, né? Mas não é o caso. Não é por restrição de passado, né? É porque nós mesmos, seres humanos, somos acostumados a ler de cima para baixo. Né? Então, tudo bem, né? Estrutura de blocos. Nossa linguagem moderna também são estruturados em blocos. É um bloco dentro de um bloco dentro de um bloco. Existe como se fosse um bloco maior, que é como se fosse o texto lá do programa, do arquivo, né, que não está dentro de nenhuma função, de nenhuma classe, de um objeto. Tá? E blocos são criados dentro desse bloco maior, né, que seria como se fosse o bloco mestre. Essa linguagem estruturada permite o alinhamento de blocos dentro de blocos. Isso altera o escopo da declaração. Né? Ou seja, o escopo de um bloco é limitado a ele e a quem for definido dentro dele. Quando a gente for ver um exemplo de escopo, isso aí vai ficar bem mais claro. Certo? E nessa relação entre os blocos da linguagem, nós temos a regra do alinhamento mais próximo. Ok? O que é isso? Dadas diversas declarações, aí olha a ênfase aqui, gente, com o mesmo nome, ó. Eita, professor, com o mesmo nome já daria choque lá no hash. Já daria choque lá no hash, né? A gente viu que o nome é usado para definir o hash, que seria a posição na tabela, né? Mas olha só. Dadas diversas declarações de um mesmo nome, a declaração que se aplica a uma referência é aquela no bloco de alinhamento mais próximo da referência. Então essa referência ela vai estar dentro, vai estar num trecho de código e o escopo dela vai ser o escopo do bloco mais próximo. Professor, isso não está claro. Vocês já lidaram com essa situação inúmeras vezes. Quando a gente vê código, fica mais fácil. Aí olha só esse código aqui. Deixa eu ver. Quase cabe todo, né? Um tchanzinho aqui. Só para ficar no limite. Certo? Vamos ver aqui. Pensando nesse pequeno trecho, um trecho de código simples, né? Esses pontinho aí tem coisas que não são outras sentenças que não nos tem importância, significado, mas pense aí. Quantos blocos teria nesse trecho aqui, né, do lado esquerdo? Quantos blocos tem, né? Você for pensar, pelo que eu falei no slide anterior, o texto principal do programa, certo? Já é um bloco. Então você podia imaginar que essas definições aqui fora estão num bloco, que é um bloco que vai daqui até o final, né? E se tivesse mais funções depois dessa função, continuaria. Okay? Então isso tudo é um blocozão. Podemos até imaginar algo assim, né? Isso tudo é um blocozão. Qual é um bloco que está alinhado
a esse bloco maior? O primeiro bloco. Essa aqui, né? Essa função f. É um bloco que está dentro. Então, tem um bloco maior, que está aquele i, aquele j, e tem um bloco interno, que é o da função, a definição da função. E dentro dessa definição da função, tem dois bloquinhos. Esses bloquinhos são como se fossem irmãos entre si, e ambos são alinhados ao bloco da função, que por sua vez é alinhado ao bloco maior. Ok? Beleza. Qual é o problema que está surgindo aí, gente? Ó, primeiro problema. Aqui eu defini i no bloco maior. O problema é que num bloco alinhado, eu também defini i. I lá fora e interno. E aí eu pergunto, e agora? Se eu for usar aqui, em algum canto aqui, o i, qual é o i que vai ser referenciado? Por essa regra aqui, do alinhamento mais próximo, nós vamos descobrir qual é o bloco mais próximo que i está. Né? Se eu tivesse algo assim, ó. Vamos colocar algo no estilo... Aqui dentro desse pontinho e vírgula, teria algo do tipo assim. I igual a... o caractere 0, sei lá. Aí eu vou ver, rapaz, pela regra do alinhamento mais próximo, esse i está dentro de um bloco que tem uma declaração de i como caractere. Então eu vou usar essa declaração de i como caractere para avaliar essa expressão i igual ao caractere fim de linha, ou fim de string. Ok? Isso quer dizer a regra do alinhamento mais próximo. O tempo não teria problema. Tamanho também não teria problema. Né? Porque todos são únicos a esse bloco da função. Agora aqui. Se eu fosse fazer aqui i igual a 0, qual é o i que eu estou referenciando? Novamente, eu pego qual bloco que essa sentença faz parte. É esse bloco aqui. Tem uma declaração... Ah, i não, viu? Desculpe. J. Tem uma declaração de J? Tem. Então vou usar mais próximo. Se fosse... Agora... Se fosse uma referência, olha só, para i. Essa referência aqui que eu botei aqui fora fosse, na verdade, dentro desse bloco. Aí eu ia ver, rapaz, no bloco que eu estou, tem alguma declaração de i? Não tem. Beleza, mas qual é o bloco pai do bloco que eu estou? É o da função. Tem alguma declaração de i? Tem. Então eu vou usar essa. Ok? Então é assim, ele vai percorrendo os contextos, né, dos blocos que ele está alinhado. Ok? E com isso daí ele vai atrás das declarações. No que ele achar uma, beleza. Se ele chegar lá no bloco raiz e não encontrar nenhuma, ele vai jogar um erro da compilação que é nome não encontrado, né? Nome falho. Então a tabela tem que ser uma estrutura que permita percorrer esses contextos de alinhamento dos blocos. Ok? Então, essa operação de inserir na tabela, ao ir processando, ao encontrar um novo i, ou um novo j, ela não pode escrever por cima. Certo? Eu não posso declarar aqui de novo i e esquecer que existe esse i inteiro. Eu não posso declarar de novo j e destruir o j inteiro. Certo? Ela não pode. Aí fica claro que, apesar da variável j aqui dentro
está acessando essa declaração, a variável j aqui fora continua existindo na memória. Então, dentro do bloco mais interno ali, o escopo daquela variável j inteira não está visível. Mas ela continua na memória, porque um bloco um dia vai terminar e ela pode voltar a ser visível. Eu poderia aqui, intermediário, ó, voltar a acessar ela. Tudo bem? Então não posso sobrescrever. Né? Deve ocorrer, olha o que é que ele fala, uma ocultação temporária. Para que a operação verificar encontre apenas a declaração inserida mais recentemente. Ou então, como diz, de um bloco mais interno. Né? De alguma forma, quando eu for verificar, eu tenho que partir do bloco mais interno para ir procurando nos outros blocos, né? A solução é que a tabela deve ter um comportamento similar com a pilha, essa estrutura de dados que nos persegue, né? Nos persegue essa pilha, né? De alguma forma, aquela declaração do double J, ou até mesmo do char asterisco J aqui, as mais internas, elas têm que ser empilhadas em relação a essa declaração. Ok? Porque na pilha eu sempre vou ler o que estou no topo. Né? Então os contextos vão sendo empilhados. Se eu não acho um contexto, eu dou um pop e vou vendo o contexto lá embaixo. Dou um pop. Se eu chegar na base da pilha e não tiver encontrado, né? Ok? Aí como é que seria uma opção? Vamos apagar aqui, só para liberar espaço. Nós já vimos uma solução para fazer isso aí, gente. Como é que seria essa solução? Vamos imaginar a tabela e a gente prosseguindo aqui do topo para o começo. Tudo bem? Aí eu poderia colocar, ó, deixa eu ver se aqui tem mais espaço. Não tem espaço aqui. Eu vou botar aqui, mas vocês estão entendendo que eu estou prosseguindo nada. Começou, processou o I. Ele coloca lá uma entrada em que eu vou colocar I inteiro. Né? Aqui no começo. Ó. Pegou aqui, ele colocou em seguida J, né? Ele faz a mesma coisa. Eu vou botar só o tipo, mas vocês sabem que tem que ter um endereço aí também relativo a colocar. Coloquei essas duas informações aí. Certo? Vou começar a processar a função, né? A função é F. Eu posso dizer que a célula 2 ela vai ser uma função F do tipo int. Eu vou botar pontinhos para referenciar que existe lá uma lista de argumentos que tem que ser armazenada também. Certo? A mesma coisa eu vou fazer com o nome tamanho. O nome tamanho ele é inteiro, né? Perfeito. Tudo muito feliz, tudo muito alegre, certo? Aí chega o momento que eu vou declarar isso aqui. O que é que eu faço? Eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou pegar essa primeira declaração, vou afastar para cá e vou colocar nova declaração e como char aqui no começo. Eu escutei um barulhão, alguém perguntou alguma coisa? Não. Certo?
Então tá vendo aí? É como se isso aqui fosse o topo da pilha e isso aqui fosse a base, né? Enquanto eu tiver dentro da função, vai ser dessa forma. Certo? Enquanto eu estiver dentro da função. Quando sair da função aqui embaixo, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar isso aqui e voltar o int lá para perto. Então, por enquanto, está dentro da função não. Fica aqui. Saiu da função. Sai daqui. Ok? Prosseguindo. Eu teria o tempo não conflita com ninguém, né? O tempo é o quê? Também char. E até chega um problema quando eu vou entrar aqui no double, né? O que é que eu teria que fazer? Novamente. Eu quero mover, pô. Bota aqui do lado. O J agora viraria um double, né? Ó. E assim sucessivamente. Então, enquanto estivesse processando esse trecho de código, ao buscar J, era o registro de J. No momento que eu sair isso aqui desse processamento aqui, apaga isso aqui e volta ao seu J. Então, essa seria a maneira que a tabela funciona. Ficou uma pilha meio parecida com lista, mas é porque pilha geralmente bota deitado, né? Mas não deixa de ser dessa forma. Ok? Ah, professor! Aqui no meio, né? Não, deixa eu ver um momento aqui. E ele vai prosseguindo. Se ele não achou, se tiver outras ligações, ele vai prosseguindo, né? Mas de uma forma, isso é uma forma de manter a tabela. A questão é toda vez que eu saio de um bloco, eu tenho que também fazer uma remoção, né? Tudo bem? Beleza. Né? Eu poderia também, no lugar daquela técnica, gente, toda vez que entrasse no escopo, ir criando uma nova tabela. Certo? Ia criando uma nova tabela. E eu teria um ponteiro inicial para a primeira tabela. E apontaria aqui. Né? E lá em seguida teria um campo apontando para outra tabela. Um campo apontando para outra tabela. Ok? Toda vez que eu entrasse num bloco, eu criaria uma nova tabela com as declarações desse bloco e atualizaria o ponteiro da tabela para apontar para essa tabela. E ligaria essa tabela para o valor anterior do ponteiro. Toda vez que eu saísse de um bloco, eu faria essa ligação aqui e poderia liberar essa tabela. Certo? Então eu construo uma nova tabela para cada uma. Eu faria as ligações da tabela em uma lista, do escopo mais interno para o escopo mais externo, né? Então aqui seria como se fosse aquele bloco lá dentro da função. Aqui a função, aqui o bloco mais externo e eventualmente aqui um null, né? Tudo bem? A operação verificar, ela passa agora, ó, verifica aqui. Não achou, pula para cá. Verifica aqui. Não achou, né? Até chegar no null. Se chegar no null, significa que não existe como é que a gente diz? Não existe a declaração daquele nome no programa. Certo? As regras de resolução escopo, se eu quiser forçar a barra, eu posso forçar a barra com um operador de resolução de escopo. O que é esse operador de resolução de escopo? Se eu não me engano,
digamos que eu faça assim, ó. Isso é um programa int a, né? Aí eu faço uma funçãozinha main, aí eu coloco float a igual a 1.75. Só que eu quero atualizar o a global. Se eu não me engano, em C++ é isso aqui, ó. Certo? Eu não sei se são 2 pontos ou apenas um ponto, não me lembro. Mas esse operador me diz, olha, em vez de tu procurar nessa primeira tabela aqui, dá um salto para a tabela global lá. E lá é que tu usa esse A, tu pega esse A, os atributos do A, dando o endereço, o tipo e o valor. Certo? Então dá para você, várias linguagens têm esse tipo de operador de resolução. Em Pascal, que permite função dentro de função, você podia usar o nome da função .a para referenciar uma variável, um nome de uma função de um escopo maior, mais global, né? Isso, de certa forma, em Java, ajuda, tem aquele des.a, né? Para você dizer que é a variável do objeto, da classe, não aquela variável local. Então, existe uma maneira do programador reconhecer que o nome está presente em outros escopos e forçar o compilador ou o interpretador a pular esses escopos, né? Tudo bem? Óbvio, se existe um operador, ninguém vai botar 2 ponto igual, 2 ponto ou des sem querer, foi sem querer. Queria, não vai, né? Se você o cara tá escrevendo, é que ele tá consciente aí que ele tá querendo alterar o escopo. Beleza? Indo adiante, na maioria das nossas linguagens modernas, né? De 80 para cá, né? Uma moderna que você não estava nem nascido, mas pelo menos o professor estava nascendo, então vamos considerar isso, né? Ok? Olha só. Nós estamos concentrando nossas discussões no escopo estático. Pois nas linguagens modernas, né? É o mais utilizado. Tudo bem? Nesse caso, a tabela de símbolos é construída em sua maior parte durante a compilação. Como o nome diz estático, né? Eu estabeleço uma parte da estrutura durante a compilação. Pode até ficar alguma coisa ativa durante a execução, mas não é tão rico, não tantos dados como teria como tem durante a compilação. O escopo dinâmico exige que a tabela seja construída, mantida e regulamentada totalmente durante a execução. As primeiras versões da linguagem Lisp, que é uma linguagem antiga, tal, né? Utilizavam isso aí. Como é que é esse escopo dinâmico? Que a gente vê só para ficar completa a discussão, né? Olha esse programa em C aí do lado. Eu declaro no escopo mais amplo. Esse é o escopo mais amplo, né? Int i igual a 1. Na função, eu tenho uma função totalmente nula, né? Totalmente void, né? Certo? Void f recebe void. Ok? E o que é que essa função faz? Ela simplesmente imprime o valor de i. Certo? E eu vou ter a função main, também uma função totalmente void, né? O que é que ela tem? Ela tem uma nova declaração no seu bloco de i,
e chama F. Tudo bem? Perfeito. A questão é, nossa linguagem C, que nós usamos, adoramos ou sofremos com ela usa escopo estático. Esse programa em C, ao ser compilado, certo? Retornaria na tela 1 ou 2? Ou 2, o que retornaria na tela? Né? Se a gente estivesse lá no ambiente de sala de aula, com a turma cheia, né? Apontaria o dedo para alguém e diria 1 ou 2? A pessoa nervosa, né? Ia ficar nervosa, ia responder 3, né? Mas, no caso aí, gente, o escopo ele é estático. Ele vai ver que o bloco da função f, ele não está dentro do bloco da função main. Até porque C não permite função dentro de função. Certo? O bloco da função f está dentro do escopo maior. Ao ver o nome I, f vai ver que não existe uma declaração no seu bloco interno de I. Então ela vai buscar o escopo estático maior, que é o escopo global, em que I de I igual a 1. Então, na linguagem C com o escopo estático, vai ser impresso o valor 1. Se C for utilizar esse escopo dinâmico, main durante a execução é chamada antes de F. Main carregaria seu escopo na memória e F, ao ser chamada, não veria o escopo global, veria o escopo de quem foi carregado antes, porque isso é dinâmico, né? Dinâmico tudo diz durante a execução. E aí seria impresso 2. Ok? Beleza, professor. Parece legal, né? Uma cor dinâmica e tal. Por que não usa mais? Porque, gente, as funções durante a execução do programa, aí são só 2 funções, né? Mas elas começam a ter valor, muitas funções, muitas invocações. Fica imprevisível você saber qual foi a última função invocada. Por exemplo, um printf da vida, que é usado em vários trechos do programa. O printf saber qual foi a última função antes, fica difícil você racionalizar. Fica difícil você, programador, prever o comportamento do programa. Certo? Então, na prática, as linguagens modernas, né, todas passam a utilizar o escopo estático. Ok? Certo? Então, até lá durante nossa discussão, lá na frente, no próximo capítulo, né, que é ambiente de execução, nós vamos até mostrar como é que seria implementado, né, o escopo dinâmico, mas na prática o escopo é estático mesmo. Professor, para que a gente estuda isso na prática? Olha, gente, tem muita coisa que foi usado no passado, caiu em desuso, muda o mundo, certo? E ao mudar o mundo, aquilo que não era utilizado passa a ser importante. Ok? Então, às vezes é bom a gente saber, certo? Exemplo clássico, redes neurais, durante a década de 80 morreu, porque ninguém tinha computador com memória suficiente e paralelismo suficiente para fazer essas redes neurais servirem para alguma coisa. O Google criou data centers enormes, capazes de fazer esse processamento, renasceu redes neurais, mas para não ter aquele nome associado ao fracasso, coloca-se aí aprendizagem de máquina no machine learning e o mundo está mudando, né? Mas por quê? Porque hoje um celular tem dezenas, centenas de vezes de processamento de um computador da década de 80. Então, apesar de hoje, no tipo de raciocínio que a gente faz, escopo dinâmico não servir para muita coisa, pode surgir um cenário aí de IoT que as funções sejam distribuídas por dispositivos e, sei lá, dê para representar um cenário melhor com o escopo dinâmico.
Ok? Então, nós temos que saber esse conceito, né? Saindo da divagação e indo adiante, olha só esse problema aqui, gente. Interação em declarações do mesmo nível. Para a maioria das linguagens, nomes não podem ser repetidos no mesmo escopo. Eu não posso ter, na mesma função, no mesmo bloco, o mesmo escopo, né? Essa declaração aqui, ó. Não posso ter isso. O nome I, né? Está sendo utilizado duas vezes para representar duas cores diferentes. Isso aí teria que ficar na mesma partição da tabela, né? A função hash retornar a mesma cor. Não dá, professor. Quando ele referenciasse pelo contexto, ele ia saber que ele está referenciando o tipo. Pessoal, isso aí daria um trabalho danado para implementar essa linguagem. Ok? Não dá certo. E um cenário mais sutil, porém também problemático, é esse cenário aqui, ó. Eu declaro int i igual a 2 e logo em seguida da mesma declaração, eu uso i para definir o valor de j. Certo? Ah, professor, não tem problema. Não tem grilo. Certo? Eu vou usar o i antes. O senhor mesmo disse que a maioria do processamento da linguagem é L, né? LR, LL, esquerda para direita. O i já teria sido varrido, dá para colocar. Perfeito, mas olha só esse cenário aqui, gente. Olha só. Digamos que eu tenho a mesma cor do lado. Mas só que tá assim, ó. Eu declaro aqui int i igual a 100. E eu boto aqui, gente, ó. Dessa forma. Aí você vê, ih, professor. Complicou, né? Complicou. Sabe por que complicou? Porque se de alguma forma ele for tratar isso como declarações, como se ele declarasse paralelamente, né? Há a chance de você imaginar que esse i seria o i global, né? Mas você daí, professor, mas para mim não faz sentido, né? Para mim, ele fazendo da esquerda para a direita, ele ia pegar esse i mesmo aqui e ia colocar aqui. Certo? E é o que a maioria da linguagem faz, né? Que é a declaração sequencial. Mas algumas linguagens funcionais, elas fazem a chamada declaração colateral. O que é colateral? Eles pegam esse bolo aqui de declaração e meio que tratam em paralelo tudo de uma vez. Não é bem paralelo. É de maneira independente, mas trata cada declaração como algo independente, uma sem ter efeito na outra. A única cor que vai afetar uma é o escopo anterior. Certo? Isso é algo típico das linguagens funcionais. Certo? Por razões lá das garantias de segurança que a linguagem funcional quer oferecer. Mas na maioria da nossa linguagem, não. Na maioria da linguagem que a gente usa, esquerda para direita, se uma declaração veio antes, ela é sequencial. Né? Se a gente for pensar lá nas gramáticas que a gente deu o exemplo do var lista, né? Declaração é var lista, vírgula e d. Né? O var lista, de fato, a árvore vai crescendo para a esquerda, né? E ela tem que ser tratada primeiro na esquerda para poder chegar à direita. Então, realmente seria sequencial, né? O percurso é em pré-ordem. Ok? E também tem um problema, esse problema aqui. Em C, eu posso declarar uma função nesse tipo em C? Observem esse código.
uma função que recebe dois valores. Se m igual a 0, retorna m. Caso contrário, retorna a função invertendo, né? Colocando o m primeiro e passando o resto da divisão de n por m. O resto não, né? O módulo. O que é que essa função faz? Essa função calcula o maior divisor comum entre n e m. O maior problema com essa função é que no corpo dela existe uma referência a um nome, que é o nome dela mesmo. Certo? Qual é a maneira de resolver isso? Uma maneira de tornar essa declaração mais segura é usar o protótipo da função. Seria lá no começo, antes, eu fazer algo desse tipo. Antes da main, né? A gente costuma botar os protótipos antes da main e as declarações depois, né? Não precisa botar nem o nome dos argumentos. Declaro o protótipozinho. E ao processar a função, eu já sei que o G, porque eu já processei o protótipo antes. Isso é uma das razões de ter o protótipo. Também tem a questão da protótipo deixar o código mais organizado. Você vê lá no começo quais são as funções, né? Quando você for vendo o código lá. Enfim. Mas tem essa questão aí a ser tratada. Ok, gente? Nós vamos ver na aula que vem um exemplo de usando regras semânticas para construir o atributo herdado, né? Que é a tabela de ciclo. Ok? Mas nessa aula foram vistos pequenos detalhes que devem guiar o desenvolvedor, né, de compiladores, de acordo com as características da linguagem, na manutenção dessa tabela. Talvez o mais importante seja saber que cada entrada na tabela pode ter tamanho diferente, se for para função, constante, né? E a questão de como lidar com o escopo. Esse é o escopo estático que é usado na maioria da linguagem, né? Ok? Quarta-feira nós contamos com um exemplo tratando a tabela como simplesmente atributo sintetizado. E provavelmente vamos começar a dar uma olhada na questão de, usando essa tabela preenchida, a questão de tipagem da linguagem, né? Verificação de tipos e tudo mais. É um assunto muito vasto, mas nós vamos, a nível de graduação, dar uma olhada inicial nesse assunto. Ok? E provavelmente eu acho que isso termina o capítulo da análise semântica, né? Um capítulo bem robusto, né? E aí a gente já começa a passar as atividades da atividade semântica aí. Ok? Tudo bem? Eu vou finalizar a gravação. Parar de gravar.